Ora viva, muito boa tarde. Quarto dia do retiro, o embalo da ilha. Onde é que nos vamos embalar na ilha para trabalhar o nosso chakra cardíaco, a nossa zona central, a ponte entre os chakras inferiores e os chakras superiores. Este coração que é físico, mas está muito para além da sua fisicalidade. O nosso coração tem uma ligação direta ao coração cósmico. Então é neste movimento que bombeia o nosso sangue de sístole e diástole, desta contração e desta expansão, que nós também vibracionalmente vamos abraçando este movimento que nos remete para dentro com forças centrípedas e forças centrífugas. É neste movimento de dentro para fora que nós nos vamos ligando ao nosso coração cósmico. Chakra cardíaco, cor verde, talvez seja por isso que eu hoje visto um vestido verde. Sistema circulatório e linfático, e é na Lagoa do Congro, naquela lagoa silenciosa, solitária, recolhida, uma lagoa que está circunscrita. Ela vive em torno de si própria. Não é aquela lagoa que à partida nos encanta, mas quando lá chegamos ao centro, ela fala connosco, ela encanta e nós admiramo-la. Então é na Lagoa do Congro que nós vamos expandir a nossa capacidade de perdoar, de sermos compassivos, de agradecermos, de amarmos. É na Lagoa do Congro que nós nos vamos sentir de uma forma central, digamos assim. Vamos olhar para baixo, para o nosso chakra físico, emocional e mental, e vamos sentir compaixão pelas nossas feridas. É muito interessante porque eu estou a fazer um quadro, uma tabela em Excel das energias kármicas de todas as pessoas que vão participar deste retiro, inclusivamente eu, evidentemente. Estamos todas no mesmo plano de igualdade. Não há ninguém mais acima ou mais abaixo. Estamos todos a trabalhar as nossas energias kármicas, que são representadas por 4 planetas. E todos nós temos estes 4 planetas no nosso mapa natal: Saturno, Plutão, Quiron e a Lilith, ou Lua Negra. Então, o signo e a casa onde onde estes planetas estão posicionados indicam exatamente as nossas dificuldades, aquilo que nós queremos alcançar, melhorar, aperfeiçoar, transformar nesta experiência desta vida. Então é ali na Lagoa do Congro que nós vamos olhar com compaixão para as nossas feridas, os 3 chakras inferiores ao coração, e é ali também na Lagoa do Congro que vamos olhar para cima, para o chakra da comunicação, para o chakra frontal e para o chakra coronário, para conseguirmos ser na Terra aquele grande mediador entre o planeta, entre este planeta em que vivemos e o céu, entre a nossa dimensão terrena e a nossa dimensão subtil. E vou-vos contar uma história, porque a linguagem do coração todos nós conhecemos. Então vou-vos contar uma história para ilustrar um momento
vivenciado há muito pouco tempo com uma senhora que veio meditar comigo. Eu colaboro com turistas, meditando com eles, fazendo uma viagem chácrica ao longo de nós próprios e com conexão a estes pontos chácricos representados aqui nesta ilha de São Miguel. Talvez um dia, já tive a oportunidade de referir isso, talvez um dia viaje até às outras ilhas para poder fazer uma ligação entre a ilha de São Miguel e os pontos chácricos das restantes ilhas do arquipélago dos Açores. Então, esta história que eu vos quero contar tem uma relação com uma senhora que veio meditar comigo, uma senhora indiana. E é evidente que quando eu me apercebi de que cultura era ela, nesta cultura oriental, eu pensei para os meus botões, bem, esta senhora naturalmente está já muito relacionada com a meditação. Esta senhora, portanto, é indiana e vive nos Estados Unidos há muitos anos. Inclusivamente perguntei-lhe se ela já teria ido ao ashram do Yogananda, daquele mestre, daquele grande mestre indiano Yogananda, este ashram que vive, que mora em Los Angeles, Self-Realization, é como se chama este ashram deste grande mestre indiano. Ela disse-me que não. Disse que nunca tinha estado, portanto, no Self-Realization, o ashram de Yogananda, mas que já tinha estado com alguns gurus indianos que a ensinaram a meditar e a se conectar com a sua dimensão superior. E é isso que nós todos estamos a fazer, todos. Com as nossas resistências em fazer esta ligação, mas um dia todos chegaremos lá. A grande questão é esta. Não há ninguém que falta à escola, digamos assim. Não há ninguém que não frequente esta escola interior que nos conduz ao entendimento, à compreensão, à autoconsciência de onde é que nós viemos, o que é que estamos aqui a fazer, para onde é que nós vamos, ou aonde é que nós regressamos. Então, esta meditação aconteceu na Herdade do Ananás. É um espaço muito interessante. Começámos por fazer uma digressão ao longo da plantação do ananás, inevitavelmente. E é muito engraçado visitar as estufas. E, inclusivamente, numa das estufas, eles têm um pequenino spa. Só que estava muito calor. Portanto, foi, de facto, nos princípios de setembro ou fins de agosto, talvez princípios de setembro, e portanto estava muito calor, portanto não visitamos esta estufa com este pequenino spa, mas não ficamos por ali e escolhemos meditar debaixo de uma árvore, ou de várias árvores. Então tão depressa nos sentamos nos nossos tapetes, eu percebi logo que toda aquela postura daquela senhora, aqueles pés, aquelas pernas cruzadas em posição iógica, e ela fazendo muito melhor do que eu, porque eu tive um acidente de viação, aos 31 anos de idade. E claro que a minha coluna ressentiu-se com isso. Eu tenho uma leve escoliose na minha coluna e portanto não consigo manter aquela postura iógica de costas direitas durante muito tempo. Mas ela de facto posicionou-se e eu percebi logo que toda a postura física dela, e inclusivamente aquela postura interior, estava receptiva à meditação que eu iria guiar, orientar. E fizemos uma meditação muito interessante, em inglês. Eu resisti durante muito tempo, tenho que vos confessar isso, resisti durante muito tempo em meditar com turistas. Evidentemente que grande parte dos turistas que procuram estas unidades com quem eu colaboro são estrangeiros e, portanto,
a língua inglesa é aquela que deverá ser emprega, utilizada. Eu, durante muito tempo, dizia eu, resisti a abraçar este compromisso que a vida me incitava. Mas depois, quando ganhei esta confiança, esta autoconfiança, lá fui eu. E começamos a meditar, portanto, a fazer esta viagem chácrica ao longo de nós próprios, com as emoções inerentes a cada chakra. Onde é que eu vos quero conduzir com esta minha partilha? Muito bem. No fim da nossa meditação, aquela senhora partilhou comigo que já tinha prática de meditação, que tinha gostado muito da meditação que eu tinha orientado, que de facto houve outras luzes que vieram ter com ela. Ela estava habituada a uma certa tonalidade de luz, e o que é facto é que ali na Herdade do Ananás e com a condução daquela meditação, ela conseguiu visualizar outros fratais de luz, digamos assim. Foi uma conversa muito bonita, uma experiência que eu agradeço muitíssimo, desta partilha que aquela senhora fez comigo. Mas a dada altura estava eu pronta já para terminar o nosso trabalho conjunto, quando ela me pergunta se poderá colocar uma questão ou duas. E claro que sim, eu dispus-me a receber as questões daquela senhora, dizendo exatamente que tanto quanto eu soubesse responder, com certeza que o iria fazer. E aquela senhora pergunta-me, ou diz-me que tem já uma larga experiência de meditação, já há largos anos, que faz este trabalho interior de autoconsciência há alguns anos, mas que havia coisas na vida dela que ela não compreendia. Então ela apresentou-me duas situações. Primeira, ela tem uma filha, adora a sua filha, a filha também tem uma relação belíssima com a mãe, de muito amor, mas o que é facto é que ela não sabe, não consegue compreender que, apesar do amor, existe muita fricção entre elas as duas. Para mim, foi relativamente fácil deixar-me expor sem vaidade, foi aquilo que eu aprendi, andamos todos a aprender uns com os outros, mas este trabalho emocional que eu venho fazendo comigo própria, já há 24 anos, desde que o meu irmão partiu, então este trabalho emocional que eu venho fazendo, eu venho compreendendo, eu venho aferindo porque é que certas e determinadas coisas acontecem na minha vida. Nada é aleatório, como nós sabemos. Então eu expliquei àquela senhora que nós, antes de nascermos, porque lá em cima não há tempo, não é? Então nós escolhemos com quem, aonde é que nós vamos nascer, portanto em que país, em que ilha, em que cidade, escolhemos os pais, escolhemos os amigos, escolhemos os amantes, os namorados, as mulheres, os filhos, escolhemos uns aos outros. Como lá em cima não existe tempo, então não há aquela pergunta, não há lugar àquela pergunta, mas como é que é possível, porque o pai já nasceu há não sei quantos anos, e como é que é possível ele ter combinado com ele? No mundo da essência, tudo é possível. Nós aqui nesta dimensão espaço-tempo não conseguimos entender. Mas o que é facto é que combinamos uns com os outros e eu já tive a oportunidade de referir esta questão dos acordes sagrados, certo? Nós estabelecemos acordes sagrados uns com os outros. Então, existem memórias, existem lembranças entre aquela mãe e aquela filha que vieram a esta vida para receberem entendimento, autoconsciência e cura. Inclusivamente, há uma frase de Jesus num dos primeiros livros de Alexandra Solnado, em que Jesus diz que nesta era em que estamos a vivenciar, que é uma era que saiu completamente fora da caixa da qual nós estávamos habituados. Portanto, há muita coisa confusa, mas com muito fundamento que estão a acontecer. Então,
Jesus diz que nesta era que nós estamos a vivenciar, as pessoas que não se entenderam, que não conseguiram resolver os seus problemas em outras vidas, nasceram nesta vida com pai, mãe, filho, filha, ou então como amantes e amantes, namorados, namoradas, mulheres, maridos, enfim, toda esta panóplia de relações que nós temos aqui em baixo. Então, mas relações próximas, estou-me a referir a relações próximas. Então, estas pessoas que não se conseguiram entender em vidas passadas ou não se conseguiram perdoar, não conseguiram conviver uma com a outra, vieram a esta vida exatamente para imprimir luz, imprimir evolução, autoconsciência, perdão, inclusivamente, de outras emoções não resolvidas em vidas passadas. Quando eu disse isso àquela senhora, ela disse-me: faz todo o sentido, porque eu e a minha filha, nós friccionamos em coisas que eu achava que não teria mal nenhum em apresentar-lhe determinado tema, e ela também vice-versa, e nós chocamos exatamente aí. Foi tão engraçado porque ela sentiu um alívio. Inclusivamente, ela ama muitíssimo a sua filha e a filha também a sua mãe, mas as duas não conseguem compreender porque é que há uma grande picardia entre elas. E quando eu referi que faz parte desta bagagem que ambas trouxeram para esta vida, eu senti uma respiração profunda naquela senhora, e ela agradeceu-me tanto porque inclusivamente disse-me que se fez luz na vida dela. Eu quero arrematar que nós podemos meditar, e é muito bom meditar, mas o trabalho emocional, esta descida ao nosso submundo, digamos assim, estas mortes e renascimentos iniciáticos, na mesma vida, nesta vida presente, são muito necessários. É por aí que nós compreendemos e perdoamos muita coisa que ficou ali em banho-maria em outras vidas. A senhora fez-me uma outra pergunta, e a outra pergunta tinha exatamente a ver com medo. Ela ainda tem a sua mãe e tem um medo, tem um pavor enorme em perder a sua mãe. E então eu referi-lhe exatamente que este medo tem a ver com uma vida passada, com vidas passadas, não quer dizer que seja imediatamente a anterior. Portanto, a senhora traz uma lembrança cunhada nas suas células de uma perda pela qual ela passou, que não conseguiu aceitar, então ela vem a esta vida lavar, purificar este medo e aceitar que esta vida é uma passagem e que andamos para cima e para baixo neste movimento imparável do universo. Ela agradeceu-me tanto, inclusivamente disse-me que queria ficar com o meu contato, que eu fosse a Washington, que é onde ela vive. Esses contactos são muito interessantes, e inclusivamente disse-me que sentiu nitidamente, ela estava no hotel e portanto tinha visto que havia uma meditação guiada, sentiu-se atraída, a lei da atração é incrível, sentiu-se atraída para se inscrever naquela meditação guiada, e depois ela complementou que a linguagem do coração é muito superior àquelas palavras que nós dizemos todos os dias. A linguagem do coração não precisa que a pessoa esteja próxima uma da outra, esteja fisicamente uma da outra, que era isso que eu queria dizer. A linguagem do coração é telepática, a linguagem do coração atravessa dimensões, atravessa fronteiras, países, cidades e inclusivamente interdimensões. Porque nós, quando estamos aqui na Terra, nós conseguimos comunicar com os nossos queridos que já partiram. E quando o meu irmão partiu há 24 anos, foi muito duro para mim. Eu estava na SATA naquela altura, era secretária de administração da SATA. Por ali passaram os relatórios do acidente, daquele acidente de São Jorge,
aquele aferir das responsabilidades técnicas e humanas daquele acidente, mas eu sempre senti, é muito mais do que as responsabilidades técnicas e humanas. Isto tem a ver com uma intenção muito maior do que esta. Eu sempre senti que aquela dor pela qual eu passei e a minha família passou era um convite para nós nos despregarmos do chão e entendermos as coisas com outros olhos. E o que é facto é que vou terminar esta minha passagem por aqui dizendo-vos que, passado algum tempo, o meu irmão, nós recebemos uma mensagem do meu irmão dizendo-nos que não culpássemos ninguém. Aquele grupo estava destinado a partir. Porque nós, quando chegamos a outra dimensão, quando regressamos à nossa origem, nós vemos o cenário todo, vemos o big picture. Nós aqui só vemos um bocadinho do quadro. E lá em cima vemos o quadro inteiro. E percebemos o que é que está para trás. O que é que se realizou na última vida e o que é que poderemos realizar na futura. Porque lá em cima, como vos disse, e como vocês sabem, não há espaço nem tempo, que nós aqui nesta consciência terrena não conseguimos alcançar. A consciência do coração, a linguagem do coração, atravessa dimensões. O amor não conhece limites, não conhece fronteiras. Nós comunicamos uns com os outros, sempre. Obrigada e até à próxima.